Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástica na Real. Eu sou Gisela Pontes. Eu sou Irene Dyer e temos um episódio muito interessante hoje, onde vamos conversar com os colegas da maxilofacial. Estamos falando de cirurgia da precisão e da alteração do arcabouço ósseo para melhorar tanto a estética da face quanto na parte reconstrutora. E para isso nós convidamos dois colegas incríveis, Eduardo Pantoja, meu parceiro em outras situações. Ele é bucomaxilo com experiência enorme em trauma lá no Hospital Souza Aguiar e também trabalha no INTO, é cirurgião plástico, e então ele conhece tudo sobre a manipulação da face. E nós temos Marcelo Galindo, ele é cirurgião dentista, bucomaxilofacial e com larga experiência em cirurgia ortognática. Nós vamos ter esses dois convidados para discutir intensamente esses temas ligados ao arcabouço ósseo facial. Esse vídeo tem o apoio da Silimed, a maior fabricante de implantes de silicone da América Latina e líder em vendas no mercado brasileiro. É um prazer enorme estar aqui com dois colegas tão especiais dentro da cirurgia plástica e a gente poder compartilhar com vocês a nossa experiência da cirurgia do esqueleto da face e como ela pode integrar com a cirurgia plástica, tanto no aspecto estético, funcional e também restaurador da face do paciente. Muito obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui com vocês duas pessoas com tanta experiência em cirurgia plástica, e é muito legal poder falar um pouco da nossa experiência da integração entre a parte óssea da cirurgia bucomaxilo, que eu costumo fazer, junto com a parte da plástica, que a gente acaba operando muitas coisas em conjunto, associando o tecido ósseo com o tecido mole, de uma maneira que fique um resultado melhor para os dois lados. Então, essa cirurgia, ela envolve uma série de segmentos. Quer dizer, um arcabouço ósseo, ele altera a respiração do paciente, né? Quer dizer, com isso você respira melhor, tem aqueles respiradores bucais, e tem uma série de situações em que vocês podem atuar, né? Então, Pantoja, começa falando um pouquinho pra gente, quer dizer, como que a cirurgia bucomaxilofacial, como que ela pode favorecer. Vamos começar falando um pouquinho da parte funcional, que é um benefício agregado quando a gente corrige essas deformidades faciais, né? Ok, então assim, há 30 anos atrás, basicamente a cirurgia ortognática, né, que é essa cirurgia que movimenta os maxilares, ela era utilizada quando o paciente ele tinha um problema simplesmente de uma desproporção entre o tamanho da mandíbula e o tamanho da maxila. Ele tinha uma mandíbula grande, que era um prognatismo, uma mandíbula pequena, que era um retrognatismo, uma face longa. Então o indivíduo fazia um tratamento ortodôntico, preparava os dentes na base óssea e fazia essa cirurgia. Atualmente, a cirurgia ortognática ela transcende muito isso. Hoje em dia, os indivíduos fazem cirurgia ortognática não só para corrigir essa alteração da posição dos maxilares, mas também por questões, por exemplo, de melhora da via aérea. A gente sabe que a cirurgia ortognática é uma ferramenta hoje importante, por exemplo, no tratamento de pacientes com apneia do sono e também por questões estéticas. A gente sabe que um esqueleto maxilofacial bem posicionado favorece muito todas as estruturas de suporte em cima desse esqueleto. Pele, musculatura, gordura. E a gente sabe que se a gente tiver uma mandíbula bem projetada, se a gente tiver uma maxila que dê um apoio dentário adequado para os lábios, a gente tem uma face, digamos, mais harmônica e mais bela. Então ela vai muito além da questão funcional. É claro que ela é basicamente ou fundamentalmente, né, é uma cirurgia que tem um cunho funcional, mas tem inúmeros benefícios estéticos também. Galindo, fala um pouco disso, da importância estética da ortognática. A cirurgia ortognática, principalmente em pacientes que a gente chama de portadores de deformidades dentofaciais, que são pacientes que têm alguma alteração no padrão de crescimento da mandíbula ou da maxila, às vezes uma mandíbula muito retraída ou muito protraída, quando a gente opera esses pacientes reposicionando o esqueleto para a posição idealmente estética, no padrão como ela deveria ser, a gente acaba consequentemente trazendo uma melhora muito grande na estética do rosto como um todo. Eu costumo falar
fala muito para os pacientes que vão no consultório que o objetivo da cirurgia ortognática acaba sendo um pouco diferente da cirurgia plástica convencional, o que a gente busca fazer é pegar as partes do rosto dele que estão fora da posição, que por algum motivo cresceram de alguma maneira inadequada, e colocar na posição idealmente proporcional em relação a todo o resto da face. Com isso, consequentemente, o rosto acaba ficando muito mais bonito. E tem um aspecto muito legal, como o Eduardo estava falando, de a gente, às vezes, hoje conseguir fazer isso até em pacientes mais velhos e avançar os 2 maxilares, trazendo com isso um rejuvenescimento junto e uma melhora além do funcional. E vocês costumam operar juntos? Como é que vocês fazem essa... Olha, que opera muita face, né? Pois é, aí assim, na cirurgia da face, uma coisa que nós temos, eu já disse tentado, porque às vezes, quando o paciente entra em alguma cirurgia óssea com a necessidade, às vezes o paciente recua um pouco e acaba preferindo, por exemplo, uma definição da mandíbula com implante de mento, que é uma cirurgia, digamos, menos agressiva, né? Só que determinadas situações você não consegue avançar essa mandíbula, né? Tem até uma aula que tem parte que eu vou dar até no curso da Irene agora na Jornada Carioca, mas tem parte que você não consegue avançar a mandíbula e corrigir muitas vezes desgaste dentário, porque aquele paciente, ele passou mastigando, quer dizer, ele pode falar melhor do que eu, errado, e que está até com perigo de perda da parte dentária. Então, isso às vezes, mesmo com pacientes com idade avançada, é corrigido, e isso nós fazemos durante a cirurgia. Quer dizer, ele corrige a mordida do paciente e eu faço a parte da face, que fica muito mais fácil você corrigir uma flacidez da região de submento com um arcabouço, com uma mandíbula bem definida. Você esconde glândula submandibular, quer dizer, você tem o espaço para todas as estruturas ficarem bem posicionadas. Ao passo que um paciente com um mento muito retraído, você fica com todas essas estruturas, com a língua, com a glândula, com o músculo todo encolhido, e às vezes a gente tem que usar determinados artifícios de diminuir músculo, diminuir glândula, tudo isso, porque não tem o que teria que ter era... Porque fica bem funcional. Agora, a vantagem também principal, que eu não sei em qual momento que isso passou a ser visto, se foi primeiro a cirurgia e depois o benefício, é essa parte respiratória, né? Fala um pouquinho, que até um colega que nós operamos e que o início foi por conta de ronco, né? E como é que é esse impacto na vida dos pacientes? Os pacientes que têm a mandíbula mais posicionada para posterior, acaba que toda a musculatura supraioide, que está presa na parte anterior aqui da mandíbula, ela fica muito mais retraída. E com isso o ióide tende a se posicionar mais posteriormente e a parede anterior a parte anterior da língua fica mais próxima da parede posterior da garganta. E, consequentemente, quando você avança toda a mandíbula, principalmente, você traciona toda essa musculatura para anterior, tracionando o ocioide um pouco mais para anterior e para superior, a língua para anterior, e você aumenta muito o espaço das vias aéreas. Com isso, acaba que é uma cirurgia que a gente usa muito hoje em dia para tratamento de apneia do sono em pacientes que têm a mandíbula mais posicionada para posterior. Mas isso é um ponto importante, que até está muito recente, a questão da gente tem que fazer, como sempre, um diagnóstico muito correto para evitar fazer um avanço num paciente que não precisa de um avanço de mandíbula, e aí o resultado, tanto funcional quanto estético, não vai ser tão legal. Mas a nossa observação em conjunto é que realmente quando a gente faz um tratamento esquelético, junto com o tratamento dos tecidos moles através da cirurgia plástica, o resultado como um todo, esteticamente, fica muito, muito legal. E assim, em termos de idade, né? Quer dizer, o paciente, até tem um livro de cirurgia plástica antigo, mas que tinha uma moça toda linda empurrando um carrinho de bebê, e o bebê não tinha queixo, tinha um nariz grande, quer dizer, que herdou as características genéticas que ela havia corrigido com cirurgias anteriores, né? Mas
quando acontece, quer dizer, a que momento que um paciente, em qual momento que o paciente com essa mandíbula curta, com essa pergunta para os dois, com essas, eu não diria deformidades, mas características genéticas familiares, em qual momento que isso se corrige? Quer dizer, quando que o familiar pode falar, vamos agora começar a tratar para que isso não ocorra? E assim, quando o paciente ele tem uma alteração, né, facial, de um desenvolvimento aquém dos maxilares, principalmente da mandíbula, que é o que chama mais atenção, geralmente ele começa a perceber isso mais na fase da adolescência, início da segunda década de vida, 12, 13 anos. Idealmente, esse procedimento cirúrgico ele deve ser realizado depois do término do crescimento da face, que nas meninas é em torno dos 16 anos de idade, nos meninos em torno dos 18, 19 anos. É uma faixa, não é uma coisa tão matemática. Mas, muitas vezes, antes de realizar esse procedimento cirúrgico, o paciente precisa passar por um tratamento ortodôntico que prepara os dentes, a arcada dentária para receber essa cirurgia. E isso é iniciado como qualquer adolescente, como qualquer tratamento ortodôntico convencional na fase da adolescência. Então, muitas vezes ele monta um aparelho ortodôntico por volta dos 15 anos de idade e pode realizar a cirurgia aos 16, 17 anos de idade. E não existe também uma coisa importante hoje, uma idade máxima, né? Isso é uma coisa que a gente recebe nos consultórios de cirurgia plástica também. Qual a idade máxima para eu fazer um facelifting? Né? Isso sempre foi um motivo de discussão. Na verdade, o paciente ele tem que estar em bom estado de saúde. E a gente começou com essa questão do uso da cirurgia ortognática no tratamento da apneia do sono, operar pacientes mais velhos, pacientes de meia idade, de 50 anos de idade, 60 anos de idade às vezes, que não eram pacientes da faixa etária tradicional da cirurgia ortognática antes. E a parte óssea, por exemplo, o paciente faz algum exame específico, tipo, o paciente tem osteopenia ou osteoporose, e aí é um osso que digamos assim, é afeito a esse tipo de problema, ou não, quer dizer, tanto faz, o paciente faz exames, por exemplo, o jovem faz a parte de crescimento, né, das mãos, e o idoso a parte de densitometria óssea, quer dizer, como é que é isso? De uma maneira geral, assim, quando a gente faz a cirurgia esquelética, né, o que a gente observa, a gente aprendeu isso lá da traumatologia de face, o que a gente percebe o indivíduo, ele não é acometido nos maxilares por quadros de osteopenia, como a gente vê na coluna, no fêmur, etc. Porém, indivíduos de uma idade um pouco mais avançada, eles levam mais tempo para consolidar uma fratura ou uma osteotomia. Então, isso às vezes impõe a ele a necessidade, por exemplo, de manter uma dieta mais macia por um período maior do que uma pessoa mais jovem, por exemplo. Ou o tipo de material específico que vai ser utilizado na fixação daquelas osteotomias, um material, digamos, mais reforçado. O que é um período maior de dieta? Olha, um indivíduo jovem, eu não sei qual a experiência do Marcelo, mas hoje em dia ele abre a boca depois da cirurgia. Isso é uma coisa importante de desmistificar também, porque antigamente a cirurgia ortognática ela era atribuída a um pós-operatório terrível, né? A cirurgia muito invasiva, os indivíduos tinham aquele medo de ficar, como se diz popularmente, da boca amarrada, e isso mudou muito. Hoje em dia a gente tem técnicas minimamente invasivas, a gente tem uma equipe multidisciplinar que apoia a gente e ajuda a otimizar a recuperação do paciente. O paciente não tem uma restrição grande das suas atividades de trabalho ou de estudo. Muitos pacientes fazem cirurgia ortognática, voltam ao trabalho, à faculdade com 15 dias. E isso foi uma grande evolução dentro da cirurgia ortognática. Mas a questão da alimentação, eu geralmente, né, e não sei qual a experiência do Marcelo, é importante você ter uma restrição de consistência. Por quê? O indivíduo, quando faz a cirurgia, ele mastiga, equivale a ele botar o pé no chão de uma cirurgia ortopédica. Ele botar a carga, e você precisa reduzir um pouco a carga nesse período de consolidação. De uma maneira geral, ele faz uma alimentação mais macia em torno de umas 3 semanas, um indivíduo de mais idade, um pouco mais de tempo. Marcelo, e os dentes? Fala o que acontece. Por exemplo, a pessoa tem esse retrognatismo, né? essa ausência de queixo, né? Para os leigos, então. E aí, o que faz? Vai fazendo a parte ortognática, indica o que primeiro? Como é que isso tira dente, que antigamente tirava muito dente? Olha, como é que faz? Como sempre, tudo é diagnóstico, né? E aí entra uma parte inicial do diagnóstico ortodôntico.
O tratamento da cirurgia ortognática, a não ser quando o paciente tem uma oclusão perfeita, que a gente chama uma oclusão de classe 1 certinho, ela precisa ser em conjunto com um ortodontista. E aí, em termos de tratamentos ortodônticos prévios à cirurgia ortognática, muitos pacientes apresentam, por exemplo, biprotrusão, que são quando os dentes superiores e inferiores estão inclinados para frente, onde a causa, muitas vezes, é excesso de massa dentária, muito dente em relação à parte óssea. Nesses casos, ainda é necessário extração de algum tipo de alguns dentes, às vezes alguns premolares, algumas coisas. Mas isso também é necessário num paciente normal que não vai fazer cirurgia ortognática, que tem esse tipo de alteração de crescimento, para uma ortodontia pura. Não é porque vai fazer cirurgia ortognática que tem que tirar dente a mais um do que o outro. Mas o importante é sempre trabalhar em conjunto com a ortodontia, porque a posição dos dentes na arcada vai ditar a posição do lábio superior, a posição do lábio inferior e às vezes até o quanto você deve avançar um aumento ou não por conta dessas inclinações. Mas isso hoje consegue ser muito bem planejado, tanto na parte ortodôntica anteriormente, quanto previamente na cirurgia, dependendo de alguma segmentação, que você corrige algum tipo de torque e tudo mais, a gente consegue planejar muito bem em relação a isso, né? Isso é uma coisa interessante, porque o público às vezes não entende muito por que você vai colocar uma prótese de mento, por que você vai fazer ortognática ou por que você não faz um preenchedor. Porque a gente que faz cosmetria tem muito paciente que quer preencher. Uhum. Isso é muito importante. O preenchimento não vai corrigir essas alterações, né? Fala um pouquinho disso, gente, assim. O que vocês pensam em relação a preenchimento, prótese de mento e a cirurgia real de avanço? O que eu acredito, Irene, é o seguinte, assim, como o Marcelo enfatizou já, né? O importante é o diagnóstico. Quer dizer, o paciente tem uma flacidez de face, né? Você vai só botar volume, você não vai tratar aquela flacidez. Então, a gente sabe que o esqueleto da face é a fundação da face, é como se fosse a base, o alicerce. Se aquela posição daquela mandíbula está um pouquinho atrás, você pode camuflar. Se for uma diferença pequena, um preenchedor vai resolver. Se for uma diferença maior, não adianta você tentar compensar isso tudo através de aumento de volume. Eu acho que cada técnica tem a sua indicação. Por exemplo, o paciente ele tem uma retrusão de mento leve, ele tem medo de operar e ele gostaria de ver como vai ficar. Acho que é super bem indicado. Você faz um preenchedor, ele vê se aquela modificação foi de mais ou de menos para ele, ele experimenta aquele resultado por um período, e se ele quiser uma coisa mais definitiva, para não repetir os procedimentos, ele vai para uma questão de um tratamento cirúrgico. Em relação à prótese, né, eu acho que a prótese ela tem uma indicação quando, por exemplo, um paciente de mais idade, que tem um perfil ligeiramente retrognata, que você vai fazer um facelift, um lifting cervical, que você já vai abrir a incisão submentoniana, e você quer projetar aquele mento poucos milímetros. Uma senhora de 70 anos, por exemplo. Você coloca a prótese, o mesmo acesso, ganha aquele alongamento discreto, como a doutora Gisela falou. Tem limitações e complementa bem, harmoniza. Mas no indivíduo jovem, que tem uma discrepância maior, um indivíduo do gênero masculino que quer mais definição de mandíbula. Então, muitas vezes você tem que mexer realmente na mandíbula. Não tem como você só compensar. E a grande vantagem, e eu acho que é uma vantagem realmente que nisso é superior à questão da osteotomia do mento contra a prótese, é que você, uma vez que você faz a osteotomia, você tem a possibilidade de movimentar esse mento tridimensionalmente. Não é só ganhar projeção. Você pode encurtar, você pode lateralizar, se tiver uma simetria, você pode recuar. Então, você consegue movimentar aquela região anterior tridimensionalmente. E é uma cirurgia que é feita por dentro da boca, pouca morbidade. As técnicas atuais, a gente reduziu em muito a questão da parestesia, que é a sensação de anestesia no lábio inferior, comparativamente ao que era. Então, assim, eu acho que tem um espaço muito grande, né? E como eu sou cirurgião plástico e cirurgião bucomaxilofacial, eu acho que é uma pena que muitos colegas da cirurgia plástica não se interessem por essa técnica, porque é um complemento super interessante para quem gosta principalmente de cirurgia de face, para quem faz nariz. A gente sabe que a mentoplastia, junto com a rinoplastia, é uma das cirurgias
que atualmente eu faço mais no meu consultório, é uma coisa que casa muito bem, né? Que é na cirurgia que a gente chama de perfiloplastia, sem necessariamente ter que fazer uma cirurgia ortognática completa em todos os casos. O que eu tenho visto e que eu recebo muito, às vezes é uma paciente jovem, normalmente com 17 anos, é o mais comum. E o paciente, a família vem que a menina quer operar o nariz, ou o menino quer operar o nariz, porque ele tem o nariz desviado, ele tem uma tortuosidade. E quando a gente vai fotografar esse paciente, nós vamos ver, tem um desvio de mandíbula. Eu até sempre falo, digo logo para o Marcelo, que tem um desvio de mandíbula que essa criança ou caiu, ou tem um tumor que ninguém nunca prestou atenção, que a gente só vê quando pede a tomografia, né? E que no desenvolvimento da face, isso vai aparecendo e você vai vendo que uma M-face fica completamente diferente da outra. E que tem a necessidade, quer dizer, a mandíbula ela está torta, então tem a necessidade do equilíbrio dela, e muitas vezes depois dessa correção, o paciente até nem opera o nariz, quer dizer, o negócio não era o desvio era a face inteira. Mas a percepção do paciente era que o nariz era desviado, né? Então, e essas cirurgias, como é que isso funciona, Marcelo, desse desvio da mandíbula, que aí é da mordida, que impacta toda nessa parte dentária, quer dizer, como é que é essa correção? As causas da mandíbula crescer de uma forma assimétrica, elas podem ser inúmeras. Mas o que a gente mais costuma ver nesses pacientes, que a gente está falando aí da segunda década de vida, é um crescimento anormal devido a um crescimento maior de um côndilo mandibular do que o outro. Geralmente isso é uma hiperplasia condilar que a gente chama de hiperplasia condilar do tipo 1, que é onde a gente tem um crescimento lateral da mandíbula e ela ainda está crescendo. E aí, nesses casos, a gente tem que fazer o diagnóstico do que é que está causando isso. Se é um tumor, como você mencionou, mas graças a Deus é um caso um pouco mais raro, ou se é somente uma alteração de crescimento, que é o mais comum. E uma vez que esse crescimento cessou, que a gente consegue ver através de cintilografias, tomografias seriadas, acompanhamento dos modelinhos ortodônticos do paciente, a gente pode operar uma cirurgia ortognática convencional, reposicionando o esqueleto, que isso vai ficar estável. Agora, se o crescimento ainda não parou, a gente vai ter que ver. Pode ser que seja necessário uma condilectomia, remover um pedacinho do côndilo quando pequenininho, quando o côndilo está crescendo dessa forma lateralmente, ou se for um tumor, remover um pedacinho um pouco maior verticalmente para poder parar esse crescimento e garantir que a cirurgia ortognática vai ficar estável depois. Mas, de qualquer forma, a gente consegue resolver bem e, no final das contas, venha uma cirurgia ortognática bem planejada para poder colocar o esqueleto todo em posição e a mordida em posição também. Uma coisa que a Irene recebe muito, né, no consultório dela, e que é um desejo, digamos assim, masculino muito grande, das mulheres também, é a mandíbula definida, né, Irene, com aumento do ângulo da mandíbula. O terço inferior, eu sempre falo isso, você vai trabalhar ou contorno ou rejuvenescimento. Tem gente que quer realmente melhor aumento, melhor a mandíbula, tem pacientes mais velhos que querem esconder o jaws, fazendo os preenchimentos, né? Mas o que vocês falam pra gente sobre o contorno mandibular? O que tem de legal? O que vocês indicam? Até que ponto vocês acham que a gente pode chegar com preenchedores? Fala um pouco sobre isso. O que eu acho interessante, eu vou começar e o Marcelo complementa, que ele também tem uma experiência grande com isso, é que hoje isso a tecnologia ajuda, né? Como ajuda em várias áreas da medicina. Hoje em dia, com os softwares de planejamento que a gente utiliza para a cirurgia ortognática, qualquer que seja, a gente consegue ter uma predicção muito grande. Não é uma promessa de resultado, como a gente não deve utilizar tanto no ortognático como na rinoplastia, mas a gente consegue quantificar aquilo com o paciente, mostrar isso aqui para você é muito, é pouco, o que é grande para um é pouco para outro. Então, assim, e a gente pode utilizar as próteses, né? As próteses de ângulo, tradicionalmente, a gente tem aquelas próteses que a gente diz de estoque, que já são pré-fabricadas, né? O material mais conhecido é o polietileno poroso, que já existe no mercado há bastante tempo, e mais recentemente a gente tem algumas outras
próteses que a gente diz customizadas. O que é isso? O indivíduo ele faz uma tomografia. Essa tomografia, a prótese é feita para aquela mandíbula daquele paciente. Então, com a ajuda do planejamento digital, a ajuda de uma empresa, é desenhada uma prótese para o ângulo, que aí o indivíduo a gente pode quantificar o quanto vai lateralizar, definindo, marcando mais a região do ângulo, e o quanto vai aumentar no sentido vertical, que é um desejo, como vocês comentaram, frequente dos pacientes, né? Então, isso pode ser planejado de forma virtual. Eu acho que tem a vantagem em relação ao preenchedor, que é um tratamento mais definitivo, né? E que a gente pode aumentar um volume de uma forma que fique com uma definição natural, que se o indivíduo precisar muito volume, a gente sabe naquela região já não fica tão natural assim. E uma outra vantagem é que isso é fixado no osso, com o mesmo parafusinho que a gente usa na cirurgia ortognática. Então é um resultado de longo prazo. E existem também algumas próteses que são feitas de uma forma um pouco mais artesanal, que eu vou pedir para o Marcelo comentar, utilizando também esses recursos da tecnologia que a gente tem. Essas próteses são como eu costumo fazer mais. O planejamento 3D é feito da mesma forma como o Eduardo estava comentando. A gente reposiciona tudo na proposição, muitas vezes associado a uma mentoplastia. A mentoplastia está feita. E em cima dessa mandíbula, já com a osteotomia da mentoplastia feita, a gente desenha em 3D uma prótese que a gente quer. Mas aí, em vez de imprimir a prótese, que aumenta esses custos e trabalhos de enviar para uma empresa e tudo mais, para se ter um material biocompatível, a gente imprime os negativos dessa prótese, que a gente chama isso meio de muflas, que são negativos que a gente pode moldar alguma coisa dentro disso. E aí, durante o ato cirúrgico, a gente usa cimentos ortopédicos, que são cimentos usados há muito tempo para cranoplastia, para vários procedimentos de ortopedia, de coluna. A gente molda esse cimento ortopédico dentro dessas muflas e assim ele fica exatamente a prótese que a gente queria, usando esse material na forma que ele foi planejado para usar. E as próteses são fixadas do jeito que o Eduardo estava comentando, no lugar certinho, e assim fica exatamente o que a gente planejou. O que eu gosto muito desse tratamento é que a gente pode compensar assimetrias intrínsecas da mandíbula, que às vezes até a própria cirurgia ortognática sozinha não consegue. Assim. Às vezes a mandíbula tem um defeito num formato que você posiciona a mandíbula numa posição, mas aquele formato da mandíbula de um lado e do outro, ele é incompatível. E aí com essas próteses você consegue, além de aumentar, você também consegue compor para ficar tudo muito mais simétrico e melhorando esteticamente e de uma maneira permanente, rígida e que basicamente fica parecendo o osso do paciente. E a minha experiência é que esse material é tão biocompatível que eu já vi em pelo menos 2 casos diferentes, tomografias tardias, onde tinha crescimento ósseo por cima do material, mostrando que a biocompatibilidade dele é legal e funciona muito bem. E eu gosto realmente muito desse tratamento. Acho que um combo que eu gosto muito é mentoplastia com prótese de ângulo, com plicatura medial de platismo e lipo. Eu acho que fica um combo que funciona muito bem para o rejuvenescimento desse terço inferior da face. Para homem fica muito bem. E uma coisa interessante é porque realmente você consegue abrir esse ângulo, definir o ângulo. Em mulher, tem muita gente com indicação, mas aí às vezes na cirurgia, junto com a cirurgia da face, isso fica mais complicado, teria que ser feito antes, mas é extremamente interessante, porque você abre o ângulo da mandíbula, você define e você coloca a mandíbula, digamos assim, mais ou menos onde se quer, né? Sim. Quanto tempo uma cirurgia dessa? Vocês chamariam isso, não vou dizer minimamente invasivo, porque eu não amo desse nome, mas uma cirurgia menos invasiva? Muito menos invasiva. Quanto tempo cirúrgico? 1 hora e 1h20, algo assim. Mentoplastia junto com prótese de ângulo bilateral. Recuperação. A recuperação é bem mais tranquila do que de uma cirurgia ortognática. Primeiro que você não tem parestesia. A gente fixa a prótese, como o Eduardo estava falando, com parafusos, mas a gente consegue planejar exatamente onde esses parafusos vão entrar. Então, a gente tira eles do caminho do nervo alveolar inferior e fixa de uma forma que não tem nenhum tipo de parestesia. E aí o pós-operatório se torna mais edema
e trismo, porque como a gente bota a prótese subperiosteal por baixo do masseter, a gente acaba tendo que descolar ele inteiro e isso causa um trismo que limita um pouquinho a abertura de boca, mas é basicamente isso. Qualquer coisa faz um botoxzinho. Mas Mas qual é certo? essa cirurgia ela é interessante porque ela não causa a restrição da mastigação que a gente havia Sim. comentado da cirurgia ortognática. Então, Ele pode alimentar o que vocês normalmente. fazem? Por intraoral. Intraoral. Por Top, dentro. né? Por intraoral. Que a gente utiliza aqueles afastadores, instrumentos específicos da cirurgia ortognática para chegar na região do ângulo da mandíbula por dentro da boca. Então o paciente não tem nenhuma cicatriz externa. Perfeito. E em termos de algum tipo de problema a longo prazo, existe? Eu desconheço, eu acho que a curto prazo seriam os problemas que podem acontecer, infecção, e aí ter que remover a prótese, alguma coisa assim. Eu, graças a Deus, nunca tive que remover nenhuma, mas é sempre uma possibilidade numa prótese, né? Formação de biofilme e tudo mais. Mas eu acho que seriam os problemas principalmente que poderiam acontecer. Eu acho que até um trauma, a não ser que seja um trauma de muito alto impacto, eu acho que a minha experiência é que ela vai suportar um material muito rígido, tanto que é usado para cranioplastia. Então, tem uma resistência mecânica muito legal que funciona bem. E você melhora totalmente a estética da mandíbula. Falando em trauma, nem. Eu também queria perguntar alguma coisa, já que vocês estão falando sobre prótese e zigoma, malar. Vocês costumam fazer também? O que vocês acham disso? Olha, existe, da mesma forma que a gente falou de prótese de ângulo, prótese para outras partes da face, né? Com certeza, o mento e o ângulo são o que tem mais atenção dos pacientes e, enfim, da própria indústria. Mas existem próteses também, por exemplo, a região paranasal, em pacientes que vão tendo aquela atrofia na região da abertura piriforme, e existem algumas próteses de zigoma nessa região, que a gente utiliza com muito menos frequência. Porque nessa região, eu acredito que você reposicionando o esmalte através de um facelift, você tem um resultado mais natural. Ou você fazendo um preenchedor, tem um resultado superior, né? É claro que isso é uma opinião pessoal, uma experiência própria, mas eu acho que a indicação ela é um pouquinho mais restrita. Ela tem uma boa indicação, por exemplo, num paciente com uma síndrome crâniofacial, um paciente com síndrome de Treacher-Collins, que tem uma hipoplasia do zigoma, que você tem uma deficiência volumétrica real do osso zigomático. E aí, só através de suspensão de tecidos moles, só através de volumizadores como gordura ou ácido hialurônico, você não consegue compensar. Existe sim, mas na prática a gente não utiliza tanto. Eu até hoje, uma prótese customizada de zigoma, eu só usei em um caso, exatamente um paciente de Treacher-Collins, que eu operei uma cirurgia ortognática, mas ele tinha uma deficiência do zigoma muito, muito importante. Então eu fiz exatamente da mesma forma com as múfulas e tudo mais, e coloquei uma prótese customizada dessa região. Em pacientes não sindrômicos, que às vezes têm uma discreta hipoplasia do zigoma, às vezes eu uso o mesmo material junto com a cirurgia ortognática, mas eu não faço antes. Eu faço transoperatório, colocando um pouquinho do material ali, porque nessa região, para algo pequeno, eu consigo afastar e colocar o material, mantendo o afastador por um tempo suficiente para o material tomar presa. E aí eu não vejo necessidade de fazer anteriormente. Diferente do ângulo que o tecido mole vai colabar e não tem como fazer, ou de um volume muito grande, como no Treacher-Collins, que você também não vai conseguir dar esse preenchimento enquanto o material toma presa. Esses implantes, por exemplo, antigamente, quando eu comecei, em 90, 92, 93, várias pessoas usavam essas próteses de região malar, prótese de silicone, e tinha muita extrusão. Eu tirei várias, assim, de pacientes que colocava com cirurgiões renomados, e isso, às vezes, ocasionava algum problema. Esse tipo de material é utilizado? O que vocês acham? Por exemplo, obviamente, o gesso, né, o ósseo, tudo. O que vocês acham que é melhor o material para essa região? Eu acho que tem que ser um material compatível, e eu acho que talvez o que tenha mudado dessa época desses materiais mais iniciais é a questão que hoje, além, claro, da evolução, assim como os implantes mamários de superfície, etc., é que a gente fixa. Naquela época, como foi descrito inicialmente, você fazia um pocket e colocava.
Então, embora nessa região do zigoma não haja tanto movimento muscular, aquele implante, como qualquer implante, sofre uma cápsula fibrosa e com o tempo começa a ter o micromovimento e aí acaba tendendo a obstruir. Quando você coloca no plano superiostial, você fixa, você imobiliza ele. Então, no longo prazo, a gente não costuma ver essa complicação de extrusão nesse material. Acho que essa é a grande diferença. Então, esses implantes, prótese de silicone, nessa região podem ser utilizados uma vez que há a fixação. É que o silicone a gente não consegue aparafusar ele, Sim. né? Sim. Mas o cimento ortopédico ou o polietileno poroso a gente consegue. Até dá para parafusar, mas acho que não tem ele não ficaria firme, né? Não ficaria... E o cimento ortopédico, ele ainda tem mais um ponto teoricamente legal para isso, para a região subperiosteal, que ele tem uma tendência a induzir formação óssea. Tem até uma técnica de ortopedia chamada técnica de Masquelet, onde pedaços, segmentos ósseos grandes osteotomizados para uma reconstrução, ao invés deles fazerem a reconstrução direto, primeiro eles colocam o cimento ortopédico preenchendo aquele espaço por mais ou menos umas 6 semanas, para isso induzir uma formação de uma membrana ao redor, funcionando tanto como um espaçador, mas essa membrana tem uns artigos que mostram que é rica em materiais tipo em BMP, BMP1, BMP2, que induzem formação óssea. Então, isso é legal, que como a gente está colocando justaposto ao osso, o osso acaba tendendo a englobar todo esse material e ficar cada vez mais rígido. Muito legal. E vamos conversar um pouco, então, sobre o trauma, né? Já que vocês são maxilofaciais, o que a gente pode pensar sobre isso? Qual o trauma mais comum? O que você deve pensar quando você sofre um trauma facial? Quem a gente procura? Fala um pouquinho sobre isso. Assim, o trauma de face, ele é um evento comum, né? O trauma de face, ele pode decorrer desde um trauma de baixa intensidade, um acidente doméstico, um idoso caiu, uma criança numa bicicleta, isso é bastante comum. E a face ela fica mais exposta, né? Felizmente, com a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança e algumas outras normas, o trauma de face de alto impacto ele vem ficando um pouco menos frequente no nosso meio. A fratura de face mais comum é a fratura de nariz. Isso em todas as séries da literatura, em todos os países do mundo, porque a gente sabe que o nariz está mais exposto, né? E seguido da fratura de mandíbula, da fratura de zigoma, que são os traumas mais comuns. O que eu acho que é importante, assim, a população saber é que quando você é vítima de trauma de face, você precisa de um atendimento imediato, mas não necessariamente você vai precisar fazer uma cirurgia imediatamente. É o contrário de algumas fraturas ortopédicas. Você deve ser avaliado por um profissional especialista, seja ele um cirurgião bucomaxilofacial, que geralmente a especialidade tem uma experiência maior com as fraturas de face, mas nós temos alguns colegas da cirurgia plástica que têm experiência com a cirurgia das fraturas de face, até alguns colegas de otorrinolaringologia que também têm experiência com esse tipo de fratura. E esse colega vai avaliar você através do exame físico. A tomografia computadorizada, muitas vezes, ela é importante, que ela é muito superior à radiografia, né, o raio-x convencional para fazer esse diagnóstico, e vai determinar se isso vai precisar de algum tipo de cirurgia ou não. Isso é importante também o paciente saber que nem toda fratura requer cirurgia. Às vezes o paciente ele tem um impacto que é suficiente para fazer uma fratura, mas não causa um deslocamento naquele osso fraturado. Então ele não precisa operar. Ele às vezes precisa de uma imobilização temporária, por exemplo. Então é muito importante a avaliação do especialista para definir qual o melhor tratamento para ser feito. Tem que atentar só para aquelas fraturas de côndilo em criança, né? Que podem levar às assimetrias futuras, né? Sim. Agora, uma coisa também extremamente comum, né? Que até há muito tempo atrás, né, o nosso querido Ricardo Cruz até que conduziu o caso, mas o filho de uma paciente caiu e bateu com os incisivos superiores, quer dizer, com os dentes da frente, e isso levou à queda desses dentes. E o que se faz com os dentes? Quer dizer, óbvio que a época eu fiz, quer dizer, mas o menino perdeu o dente, a mãe me ligou desesperada, eu fiz a atuação que foi orientado e esses dentes voltaram para o lugar e ele ficou muito bem, graças àquela atuação imediata. O que uma mãe faz com o dente quando acontece isso? Olha, primeiro existe
várias coisas que podem acontecer nesse trauma. O dente pode sair, que a gente chama de avulsionar, o dente pode cair, o dente pode intruir, o dente entrar lá para dentro, o dente pode somente entortar. Então, nisso, o diagnóstico é a parte mais importante, você tentar ver o que aconteceu. Para o público geral, eu acho que a coisa mais útil é saber que, assim, se o dente saiu, ele ainda pode ser reimplantado. Idealmente, guardar esse dente ali num meio ideal, que o mais recomendado geralmente é leite, colocar ele dentro do leite, porque isso mantém os ligamentos periodontais tendo mais chances de estarem vivos, colocar no lugar por um dentista e o dentista acompanhar isso daí direitinho para ver o que vai acontecer. Geralmente fazer algum tipo de tratamento de canal, alguma coisa assim. Ou os dentes que forem perdidos totalmente, que não tiverem salvação, aí acaba que depende de qual dentição é. Se foi um dente de leite, se foi um dente permanente, se for um dente de leite, às vezes um aparelho para manter o espaço, para depois o dente permanente nascer direitinho, com acompanhamento de um odontopediatra, de um ortodontista, ou então, se for um dente permanente, substituição, hoje em dia, normalmente por implantes dentários, geralmente são as opções ideais, né? E aconteceu um acidente, houve um trauma importante da face, o paciente ele foi atendido. Em qual momento fazer essa correção óssea? No momento imediato, que normalmente até de nariz eu sempre prefiro fazer, ou a gente espera e vamos fazer então daqui a um mês, quando aquele edema ceder? Eu acho que uma coisa importante, né, o trauma de face, ele está dentro num cenário de um trauma mais grave, né? Se for um paciente realmente politraumatizado, ele tem que respeitar aquela sequência do ATLS, né? O paciente ele tem que afastar lesões associadas, trauma neurológico, ele tem uma estabilidade hemodinâmica. E uma vez que isso tudo tenha sido excluído, quer dizer, só resta o trauma de face para ele ser abordado, né? Você tem duas opções, basicamente. Se o paciente, por exemplo, tem uma fratura de nariz, ele pode ser manejado nas primeiras horas, e isso é interessante porque você não tem ainda a instalação do edema maior e a distorção da posição das estruturas você deve colocar no lugar original. Ou se esse paciente, por exemplo, chegou para você, já tem 1, 2 dias, aquilo está muito inchado, muito edemaciado, você pode aguardar um pouco para fazer essa redução, alguns dias. O conceito que é importante o profissional ter é que ele não deve esperar tempo demais. Porque o que seria o tempo demais? Um tempo suficiente para aquela fratura começar a consolidar fora da posição. Senão você vai ter que refazer aquela fratura para reposicionar. Então, quanto mais jovem o paciente, mais rápido essa fratura consolida. Numa criança, poucas semanas já é suficiente. No adulto, um pouco mais. Mas, num cenário ideal, o paciente ele é operado numa fratura de face nos primeiros dias, na primeira semana, 2 semanas no máximo seria o ideal. Para ceder aquele edema, né? Repor sangue, repor coisas que sejam necessárias pelo trauma, né? Dá pra gente conversar muito mais coisa, né, sobre a perfiloplastia. Eu tenho sempre esse questionamento. Se quando o paciente chega, por exemplo, para vocês, pedindo um avancimento, e você vê aquele nariz assim, você fala, eu indico ou não? Como é que você faz isso? Isso é bem curioso, né? E a gente passa por essa situação, acho que todo dia, todos nós como cirurgiões plásticos, né? A gente tem um olhar muito treinado a diagnóstico e a gente vê várias coisas, mas a gente não deve sugestionar o paciente, né? Aquela história de que o presente não é de quem dá, é de quem recebe. Então, assim, a gente tem que ouvir o que incomoda. É claro que se o paciente tiver uma queixa um pouco mais vaga, que algumas pessoas têm dificuldade de pontuar o que realmente incomoda, você, do ponto de vista profissional, claro, dentro da ética, você pode tentar guiar ele pelo caminho do que queixa ele, mas não sugestionar. Né? O que eu falo para o paciente, ele chega, eu queria melhorar a posição do meu queixo. Eu penso nas possibilidades. Eu pergunto a ele, algo mais incomoda no seu rosto? É assim que eu conduzo. E muitas vezes ele fala, não. Eu falo, então você vai fazer o seguinte, você vai para casa, eu explico a cirurgia proposta e você vai observar se algo mais lhe incomoda. Que aí ele começa a se perceber um pouco mais.
e às vezes numa segunda consulta vem, olha, minha orelha também acho que é um pouquinho para fora, o meu nariz olhando melhor no perfil eu fiz, acho que é um pouquinho maior, mas nunca sugerir, né? Eu acho que a gente, dentro da cirurgia plástica, eu acho que isso é uma coisa importante, principalmente os colegas mais jovens. A gente tem que se colocar como médico, né? Não como um vendedor de cirurgia. Então, assim, como médico, o que o médico faz? O médico faz diagnóstico, né? Qual é o diagnóstico? Eu tenho um mento para trás, isso é um diagnóstico. Isso é um diagnóstico não, isso é uma queixa. Qual é o problema? Por que o mento está para trás? É a mandíbula que está para trás? Alguma questão congênita? É um trauma que ele teve? E a partir daí você vai vendo um plano de tratamento. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que a gente, claro, que com cirurgia estética, não é porque a cirurgia estética que não tem diagnóstico, obviamente que tem, e é isso que a gente fala. Por que a gente indica um facelift e não preenchedor? Porque a gente faz um diagnóstico de flacidez. Então, isso é importante. E a gente, né, que teve a oportunidade de ter uma formação estendida, todos nós, a gente acaba tendo mais ferramentas no nosso armamentário para poder tratar de acordo com o diagnóstico. Eu acho que esse é um diferencial do profissional que às vezes faz uma formação mais curta ou por um atalho, ele vai indicar tudo aquilo porque ele aprendeu a fazer aquilo. Ele não tem a visão mais abrangente. É isso que a gente está discutindo, seja através de uma capacitação mais ampla, ou seja através da interface das especialidades, que é fundamental. Que é isso que a gente está discutindo aqui. Voltando um pouquinho ao aumento, né? Antigamente, também estou falando muito antigamente hoje, mas o implante de mento, a prótese de mento, ela era criticada pelos dentistas, principalmente pelos cirurgiões bucomaxilofaciais da parte de dentista e tudo, e tinham a preferência de uma cirurgia de avanço, porque essa prótese, que até antigamente era também de acrílico, não era só de silicone, e tinha um orifício no meio, né, para fazer aquela voltinha, que isso ocasionava um desgaste ósseo nesses pacientes, quer dizer, a pressão daquele implante a longo prazo levaria ao desgaste ósseo, como também, na minha concepção, isso é uma má indicação. Quer dizer, você tentar substituir a ausência de mandíbula por um implante de silicone, que não é, ele é para um detalhe, quer dizer, até aquela história de até 5 milímetros, então você tem que avançar tudo ou os dois. O que vocês acham do implante de mento? O que eu acho, assim, o implante de mento, eu acho que ele tem indicações, né? Eu acho que também não é correto a gente, por exemplo, criticar e dizer que implante de mento é igual a problema. É igual você dizer que implante de mama é igual a problema. Sim. Quer dizer, toda técnica tem um índice de complicação, tem algumas desvantagens, e isso que realmente um implante, principalmente se ele não for feito dentro da técnica, que você faz um pocket, né, um lugar para colocar muito justo, que você permita micromovimentações, ou que você coloca o implante mais alto, e aí sim você começa a ter uma chance maior de ter uma reabsorção óssea, até acometimento do osso que suporta a raiz dos incisivos. Dentro da técnica correta, essa reabsorção ela é mais baixa, né? E se a gente for comparar indivíduos que colocaram esse implante, indivíduos que têm essa complicação, é um percentual. Não é todo mundo que coloca que tem a complicação. Mas eu acho que, como você colocou, os colegas que são versados na técnica da osteotomia, é uma técnica superior porque te dá mais possibilidades, tanto na movimentação tridimensional quanto na quantidade de movimento, na quantidade de avanço. Então, por isso que eu indico geralmente não o implante. O implante eu indico geralmente, como eu comentei, numa cirurgia de paciente mais velho, em conjunto com facelifting, mas para indivíduos mais jovens, eu acho que a osteotomia ela é superior. Eu só não acho que o implante ele deve ser proscrito e ele também não deve ser indicado para todo mundo. Por isso que eu acho que é uma reflexão interessante a gente convidar quem gosta desse tipo de cirurgia, os colegas da cirurgia plástica, a tentar entender um pouco mais da osteotomia, tentar se qualificar para performar essa cirurgia também. Tempo cirúrgico da osteotomia? 1 hora no máximo. 1 hora. E a idade, limite de idade, você já falou, não tem mais, sem limite. Sem limite, sem nenhum problema. Acho que, assim, se você pensar os próprios preenchedores hoje em dia, como a gente coloca quantidades muito grandes, já tem demonstrado que ocorre absorção óssea também.
Ainda mais que são em planos diferentes. Você coloca justa, periosteal e subcutâneo. E já tem bastante relato de absorção. Então, Um ponto a mais sobre essa questão do diagnóstico que o Eduardo estava mencionando, existe até na própria mentoplastia. Muitos casos que você vê que a mandíbula está muito para trás, o lábio normalmente também está para trás. E a mentoplastia, assim como a prótese de mento, ela só vai mexer a posição aqui, do pogônio. O lábio ele vai continuar na mesma posição. E aí você tentar compensar, mesmo com uma mentoplastia, eu vou querer fazer uma mentoplastia de 10 milímetros, normalmente não está muito bem indicado. Tem um cirurgião da África do Sul muito famoso chamado Johan Heine, que ele fala: toda vez que você for avançar um mento mais do que 5 milímetros, revisa seu planejamento. Provavelmente você está errando alguma coisa. Lógico que existem casos que você avança muito, mas não é comum. Avanços de mento, inclusive, normalmente 5, no máximo 8 milímetros. Mais do que isso, geralmente é alguma coisa que você tem que fazer um avanço de mandíbula. Está faltando mandíbula. Aí é uma outra técnica através de osteotomia sagital. E no mento, tem muitos pacientes, quando não tem um hipomentonismo, quer dizer, tem uma ausência, às vezes tem uma hiperatividade da musculatura mentoniana. Então, tem aquele mento cheio de furinho que fica como se estivesse prendendo o mento. E isso acaba forçando o implante, quando se coloca o implante, acaba levando a uma reabsorção. E como você indica Botox, vocês indicam Botox para esses pacientes? Como é que vocês fazem isso antes da cirurgia, depois, quando se observa? O que a gente observa, esse é um aspecto bem interessante da mentoplastia, né? Quando a gente movimenta esse segmento ósseo, né, através da osteotomia, você movimenta, né, a parte onde tem inserção do músculo. Então você avança, a princípio é uma cirurgia principalmente de cunho estético, mas quando você avança, você melhora um pouco o selamento labial, porque você avança a base do músculo. E com isso, a gente já observa que esse músculo ele fica um pouco menos reativo, muitas vezes, no pós-operatório. Claro que pela mudança do posicionamento, mas também por uma questão de uma manipulação cirúrgica recente. Então, eu, particularmente, quando isso acontece, eu gosto de observar e, se precisar da toxina botulínica, eu utilizo alguns meses depois, porque muitas vezes nem é mais tão necessário. Eu também não costumo usar. Eu reparo que esses casos normalmente estão associados a algum tipo de alteração vertical no complexo. Às vezes uma maxila grande que causa a boca um pouco mais aberta do que o normal. E aí esse paciente está fazendo essa hiperatividade para tentar selar o lábio, mas aí o problema está em outro lugar. E aí, como normalmente nesse caso eu vou indicar também uma impacção de maxila junto, e também esse reposicionamento da musculatura do mento, como o Eduardo estava mencionando, eu costumo ver que isso melhora bastante. Então, por isso, geralmente não indico Botox, porque a gente está realmente removendo a causa. Isso aí, que o mento é o único elevador do terço inferior da face, o resto é tudo depressor, né? Irene, isso você estava falando em termos de preenchedor, que usa também abaixo do periósteo, né? E o implante de mento, por exemplo, no caso, eu coloco acima supraperiostal, tanto que eu fixo o implante de silicone no periósteo. O fato de você botar um implante debaixo do periósteo, quer dizer, de você lesar o periósteo, isso não levaria à reabsorção óssea? Eu acho que o principal fator da reabsorção óssea é o micromovimento. Eu também acho. É o micromovimento, né? A gente sabe que qualquer superfície óssea, qualquer superfície rígida sobre uma superfície óssea, ela vai erodir, né? Se a gente botar um expansor tecidual num crânio para fazer reconstrução de couro cabeludo e deixar aquilo por muito tempo com pressão, a gente vê que ali faz uma pequena depressão. Então, um implante de mama muscular em cima de um gradil costal. Isso tem a ver com o micromovimento. Se for uma área que tenha pouca ação muscular e que ele esteja estável, sem esse micromovimento, e aí depende muito da técnica do cirurgião, né? Boa fixação, a confecção de uma boa loja, você tem uma boa hemostasia para não fazer um hematoma ali no pós-operatório que cria um espaço morto. Então, assim, você tem menos problema de reabsorção. Eu acho que tem mais relação com o movimento em si.
Eu acho que foi, né? Sensacional. Aprendemos a beça aqui. Não, eu achei muito legal essa interface da cirurgia ortognática com a cirurgia da face, com a cirurgia plástica. E assim, como eu estava aqui raciocinando quando vocês estavam falando, como um homem, né? Deveria fazer mais facelift, porque ainda vai ganhar um contorno sensacional. Não, Gente, muitas possibilidades. Né? A definição de mandíbula, eu acho incrível essa cirurgia. A gente indica até bastante, faz menos do que se indica, porque às vezes o homem fica meio preocupado e acaba migrando para o preenchedor, mas realmente tem situações que a gente não... Sim. Né, não tem que ter, e é excepcional. Você a gente muda... tem colocado quantidades assim absurdas de preenchedor. Muita coisa. E os jovens, né? O homem jovem, ele paga, ele não quer nem saber. Era muito melhor fazer essa cirurgia. Sim. Eu tô dando uma de advogado do diabo, mas eu tô pensando na saúde da pessoa. Mas eu acho legal, como o Eduardo falou, usar isso como um diagnóstico. Como primeiro preenchedor, a pessoa gostou, e aí depois pensar, vou fazer isso daqui, remove o que tem e aí faz no segundo tempo. Também é uma possibilidade. Eu acho que até uma questão, às vezes, né, não fazendo uma divulgação, mas é uma questão realmente de um desconhecimento. Né? Uhum. Tanto do paciente, claro, mas de muitos colegas que trabalham com cirurgia de face, dessas possibilidades. É como você falou, existem muitas possibilidades. Sim, a gente discutia isso lá no curso, né? Às vezes um homem jovem, ele não tem definição de ângulo, é de gastro, caioide, é outra coisa, não adianta você lipar, você fazer tecnologia. Você tem que realmente fazer um diagnóstico perfeito para corrigir a queixa, né? Sensacional, gente. E esses preenchedores, obviamente que feitos por Irene, tá tudo super bem indicado e muito bem feito e não vai ter problema, mas hoje em dia tem muitos injetores, né, de todo tipo. E esses preenchimentos em excesso, feitos por mãos não bem treinadas, né, vamos dizer assim, isso atrapalha essa cirurgia de aumento de ângulo da mandíbula? Para mim atrapalha muito o diagnóstico. O diagnóstico atrapalha muito o diagnóstico. Assim, porque às vezes o que você está vendo não vai ser exatamente o que vai ficar daqui a 1 ano e meio que aquele produto for reabsorvido. Eu geralmente assim, eu não chego a indicar ao paciente, faz hialuronidase, remove tudo, depois volte aqui. Eu peço ao paciente para não injetar nada por um período e tento reavaliar ele, tento assim, controlar a expectativa dele de fazer uma cirurgia imediatamente. Eu tento falar assim, olha, você preencheu recentemente, vamos esperar 6 meses, vamos esperar um pouco mais. Se puder esperar 1 ano, você volta, eu fotografo depois desse período para poder comparar. Porque às vezes, Nerene, você é expert nisso, mas principalmente nessas colocações de preenchedor em multiplanos, você não tem muita certeza que a hialuronidase vai chegar lá em todos os planos. Quer dizer, isso pelo menos é o que eu vejo. Só se você fizer um ultrassom dermatológico e checar e sair derrubando com ultrassom. Mas é difícil. Irene, o que você acha melhor? Por exemplo, o paciente fez preenchedor, queria mais e aí procurou o Pantoja, procurou o Galindo para fazer esse aumento. Volta em você, faz a hialuronidase, tira todo o preenchedor. Sim, eu acho que é uma vibe também muito do nariz hoje em dia, né? Você tenta tirar todo o preenchimento para a cirurgia poder transcorrer sem problemas. O que a gente vê também, o problema maior, eu não sei se vocês têm visto isso, a Gisela tem até um trabalho sobre isso, são as preenchedoras permanentes. Que o permanente você não vai conseguir tirar, e o que é que você vai fazer? Não é? E era muito colocado nessa região, né? Então, assim, eu acho que o preenchedor permanente realmente vai acabar na cirurgia você tendo que tirar alguma coisa. E ele migra, né? Não é só isso, porque tudo que é pesado e permanente, ele não fica no lugar, ele migra e aí é um inferno, porque o paciente parece estar quase que com cachumba aqui, Muito né? melhor fazer uma Dá receio de mexer, né? Melhor. Melhor não fazer nada, nenhum tipo de preenchedor permanente, né? Com certeza.
Vai para ortognática, olha aqui, vai ficar muito melhor. Estou aqui até querendo fazer, gente. Aumentar a mandíbula resolve todos os problemas. Mas o envelhecimento, ele muda muito a face, né? Eu, por exemplo, eu sempre tive bird face, assim, aquele nariz com uma super giba, e assim, eu conseguia fechar a boca, porque era um dentão. Mas você vai envelhecendo, ela vai descendo um pouco, né? Tem coisa que é boa. Os benefícios. Eu fiz o nariz na bicicleta, já arrumei, né? Ó, lembra? Ó, não vou não. É isso aí, gente. Sensacional o episódio. Eu acho que assim, todo mundo aprendeu, né? E muitas possibilidades. Eu acho que isso aí é uma tendência que vai crescer bastante, que é uma correção muito mais definitiva. E assim, pensando em cefalometria e toda essa parte, é muito mais correto. Né? E um adendo, Irene, se me permitir fazer, é o seguinte: eu acho que a questão da cosmiatria, que já existe há muito tempo, né? Você foi uma das pioneiras aqui no Rio, mas da forma mais, digamos assim, massificada, é uma coisa recente, de menos de 10 anos para cá, e a gente ainda não vivenciou uma geração de indivíduos envelhecendo com os preenchedores. Sim. Isso é uma coisa que a gente vai testemunhar, né? Então, aquilo que os nossos professores, professor Ronaldo Ponte, professor Pitangui, professor Paulo Medeiros, algumas coisas têm que passar pela prova do tempo, né? Sim. Como ficarão esses indivíduos em 20, 30 anos? Isso vai dar algum tipo de problema? Não estou falando isso. Sim. Mas a gente ainda vai acompanhar essas faces envelhecendo com esses produtos. E a cirurgia esquelética, ela já tem algumas décadas a mais, né? Não é uma coisa tão antiga, mas já se faz isso desde a década de 60, de 70. Então a gente já olha uma janelazinha de 50 anos, já é um pouco mais, né? A gente tem indivíduos hoje de 90 anos que fizeram cirurgia ortognática. Sim. Já existe. É uma coisa para a gente refletir, claro, sempre acompanhando as mudanças, né? Uma coisa fascinante da nossa profissão é que tem essa dinâmica, né? Eu acho que esse excesso também tudo que é em excesso não vai dar certo, mas talvez seja um desejo dos pacientes que vai de encontro ao que vocês podem oferecer, né? Sim. Eu acho muito legal. Então, realmente, nesse episódio nós falamos de respiração, de trauma, de dentes, da associação da bucomaxilo com a cirurgia estética. É um episódio super rico. E nós vamos presentear vocês com um agradecimento da Cilimed. Obrigado. Obrigado. Queríamos agradecer a presença desses dois cirurgiões maravilhosos e que estão muito presentes, né? Pantoja na vida da Irene, Galindo na minha vida, quer dizer, sempre fazendo essas cirurgias associadas e realmente acrescentando em muito aos nossos procedimentos. Então, pessoal, esse foi mais um episódio incrível do Plástica na Real. Sigam a gente no Insta, no YouTube e também no Spotify. Detalhe importante, mandem pra gente o que vocês querem que a gente comente aqui, o que vocês querem saber. Isso é super importante, a interação de vocês, ok?